Bem-vindo de volta. Me parece que você gostou da última leitura. Já que voltou, deixe-me continuá-la para você. Com a maldição que pairava sobre Luminar finalmente quebrada, os heróis unidos sentiram um senso de alívio e realização. A floresta dos sussurros parecia se encher de vida, as árvores balançavam em agradecimento, e os espíritos da floresta ecoavam canções de gratidão. No entanto, a jornada deles estava longe de terminar, pois ainda havia mistérios a desvendar e um reino a proteger. Eirik, Ancalagon, Selene, Fi e Kael se reuniram ao redor do antigo altar de pedra na Floresta dos Sussurros, onde a maldição havia sido quebrada. Eles sabiam que seu sucesso havia sido apenas o começo, e que mais desafios aguardavam. Enquanto refletiam sobre sua próxima etapa, Selene começou a ter visões mágicas. Imagens do pergaminho sombrio e de um evento do passado distante surgiram em sua mente. Ela viu um grupo de magos antigos selando a maldição no pergaminho, mas também percebeu que a maldição estava ligada a uma tragédia que havia ocorrido séculos atrás. Ela compartilhou suas visões com os outros heróis, e ficou claro que a maldição não era apenas uma ameaça recente, mas um problema que remontava a um evento sombrio no passado. Eles entenderam que para proteger Luminar completamente, precisavam desvendar a história por trás dessa maldição antiga. Com determinação renovada, os heróis partiram em busca de respostas. Eles viajaram até a Biblioteca Real, onde a descoberta do pergaminho sombrio havia começado toda a jornada. Lá, vasculharam textos antigos e pergaminhos empoeirados em busca de informações sobre a maldição e seu passado. Enquanto pesquisavam, uma maga idosa chamada Elara se aproximou deles. Ela possuía conhecimento sobre a maldição e compartilhou segredos há muito esquecidos. Elara explicou que a maldição havia sido lançada por uma poderosa feiticeira chamada Morgana, que desejava controlar a magia de Luminar para seus próprios fins sombrios. Morgana havia sido derrotada pelos magos antigos, que selaram a maldição em um pergaminho para proteger o reino. No entanto, a maldição nunca fora completamente erradicada e agora estava se manifestando novamente. Elara ofereceu sua ajuda e compartilhou informações sobre a localização de um antigo templo mágico onde poderiam encontrar mais pistas sobre como enfrentar Morgana e a maldição. Os heróis agradeceram a Elara e partiram para o antigo templo. Lá, encontraram inscrições antigas e pistas mágicas que os levaram a uma profecia misteriosa. A profecia previa que os heróis escolhidos enfrentariam uma grande ameaça e que seu sucesso ou fracasso determinaria o destino de Luminar. Conforme a história se desenrolava, os heróis perceberam que estavam destinados a enfrentar Morgana e impedir que ela usasse a maldição para seus propósitos sombrios. No entanto, também entenderam que essa jornada seria repleta de desafios, perigos e reviravoltas inesperadas. E assim, com a profecia como guia e a determinação em seus corações, os heróis se prepararam para enfrentar o próximo estágio de sua aventura. Morgana era uma ameaça formidável, mas eles estavam unidos pela magia, pela amizade e pela vontade de proteger Luminar a qualquer custo. A história estava longe de terminar, e o destino do reino continuava pendendo por um fio. O sacrifício pessoal e a coragem seriam testados como nunca antes, à medida que os heróis se aproximavam do confronto com Morgana, a feiticeira sombria. Os heróis de Luminar agora tinham uma compreensão mais profunda da ameaça que enfrentavam. Morgana, a poderosa feiticeira que havia lançado a maldição séculos atrás, estava de alguma forma ligada ao pergaminho sombrio que ameaçava o reino. Eirik, Ancalagon, Selene, Fi e Kael estavam determinados a enfrentar Morgana e impedir que ela usasse a maldição para seus propósitos sombrios. Com a profecia como guia, eles se dirigiram para o local onde a feiticeira estava escondida, o antigo Covil das Sombras. O caminho até o covil era perigoso e cheio de desafios. Eles enfrentaram criaturas mágicas que Morgana havia convocado para proteger sua morada, bem como armadilhas mágicas traiçoeiras. Cada passo que davam os aproximava do confronto iminente. Enquanto se aventuravam mais fundo no covil, descobriram pistas sobre o passado de Morgana. Ela havia sido uma maga ambiciosa que ansiava por controlar a magia de Luminar e conquistar o reino. No entanto, sua ganância a levou a um caminho sombrio, onde ela recorreu à magia negra e lançou a maldição. Eirik, com sua sensibilidade mágica, sentiu a presença de Morgana se fortalecendo à medida que se aproximavam do núcleo do covil. Ancalagon, o líder do Conselho de Magos, compartilhou seu conhecimento sobre como enfrentar a feiticeira, explicando que a maldição estava ligada à própria essência de Morgana.
Selene usou suas habilidades de comunicação com os espíritos da floresta para obter orientação e apoio. Os espíritos sussurraram conselhos sábios, oferecendo força e sabedoria aos heróis. Fim, o caçador de tesouros destemido, se mostrou inestimável em superar os obstáculos físicos e armadilhas no caminho. Sua destemida determinação os levou adiante, mesmo diante das adversidades mais perigosas. Kael, o guerreiro amaldiçoado, enfrentou as criaturas mágicas que Morgana enviou para impedi-los. Sua força e habilidade de combate provaram ser uma vantagem valiosa. Finalmente, os heróis chegaram ao coração do covil, onde Morgana aguardava. Ela estava envolta em um manto sombrio e empunhava um cetro de magia negra. Seus olhos brilhavam com um poder maligno que os heróis nunca haviam visto antes. O confronto estava prestes a começar, e os heróis sabiam que a batalha seria feroz. Eles se olharam com determinação, lembrando-se da profecia que os havia unido e do destino de Luminar que estava em suas mãos. Morgana riu com desdém e proclamou: Vocês não podem deter o que está por vir, heróis tolos. A maldição é uma força que não pode ser controlada. Com o movimento de seu cetro, ela desencadeou uma onda de magia sombria em direção aos heróis. A batalha pelo destino de Luminar havia começado. E assim, os heróis enfrentaram Morgana, a feiticeira sombria, em uma batalha épica que determinaria o futuro de seu reino. A magia, a coragem e a determinação seriam testadas como nunca antes, à medida que o confronto iminente se desenrolava no antigo Covil das Sombras. Os heróis de Luminar enfrentaram Morgana, a feiticeira sombria, no coração do antigo Covil das Sombras. A batalha que se desenrolava era intensa e cheia de magia, com os heróis determinados a proteger seu reino e quebrar a maldição que ameaçava Luminar. Morgana lançou feitiços poderosos, criando barreiras mágicas que os heróis tiveram que superar. Eirik, com sua sensibilidade mágica, estava determinado a encontrar uma maneira de desfazer os encantamentos que a feiticeira havia criado. Ancalagon usou seu vasto conhecimento para identificar fraquezas nas defesas de Morgana. Selene invocou os espíritos da floresta, que lançaram rajadas de vento e luz para enfraquecer as barreiras mágicas. Finn usou sua destemida determinação e habilidades de combate para proteger seus companheiros de equipe dos ataques de Morgana. Kael, o guerreiro amaldiçoado, enfrentou Morgana de frente, brandindo sua espada e aproveitando sua coragem inabalável. Ele estava determinado a proteger seus companheiros de equipe e quebrar a maldição que o afligia há tanto tempo. A batalha se desenrolou em meio a explosões de magia, raios de luz e escuridão. Os heróis trabalharam em conjunto, aproveitando suas habilidades únicas e determinação compartilhada para enfraquecer Morgana. Eles sabiam que, para derrotar a feiticeira, precisavam enfraquecer sua conexão com a maldição. Morgana, no entanto, não desistiria facilmente. Ela lançou feitiços sombrios e invocou criaturas mágicas para defendê-la. A batalha continuou, com os heróis enfrentando desafios cada vez mais perigosos. No auge da luta, Eirik, com uma inspiração súbita, percebeu a fraqueza de Morgana. Ele percebeu que a feiticeira estava conectada à maldição que havia lançado, e que enfraquecê-la significaria enfraquecer a própria maldição. Ancalagon e Selene concentraram seus poderes na conexão de Morgana com a maldição, enfraquecendo-a lentamente. Finn e Kael continuaram a enfrentar as criaturas mágicas, protegendo seus companheiros de equipe. Finalmente, Morgana, enfraquecida e cercada, percebeu que estava perdendo o controle sobre a maldição. Com um grito de raiva e desespero, ela tentou lançar um último feitiço, mas Eirik, com sua sensibilidade mágica, desfez o encantamento. A maldição foi quebrada, e Morgana foi derrotada. Ela desapareceu em um redemoinho de sombras, e o Covil das Sombras começou a tremer. Os heróis mal tiveram tempo de escapar antes que o Covil desmoronasse ao seu redor. Eles emergiram triunfantes da batalha, sabendo que haviam protegido Luminar e quebrado a maldição. O reino estava a salvo, e a ameaça sombria de Morgana havia desaparecido. Com um senso de realização, os heróis se olharam, reconhecendo a importância de sua união e coragem. Eles sabiam que a jornada ainda não havia terminado e que novas aventuras e desafios os aguardavam. Após a batalha contra Morgana e a quebra da maldição que ameaçava Luminar, os heróis se encontraram diante de um novo começo. O reino estava a salvo, a magia fluía livremente e o povo de Luminar celebrava a vitória. Os heróis eram agora figuras lendárias, reverenciadas por todos.
Eirik, Ancalagon, Selene, Fia e Kael perceberam que, apesar de terem superado uma ameaça iminente, havia muito trabalho a ser feito para garantir a segurança contínua de Luminar. A maldição havia sido quebrada, mas os segredos do passado ainda precisavam ser desvendados. Eles retornaram à Biblioteca Real, onde se dedicaram a pesquisar textos antigos, pergaminhos e registros históricos. Através de sua pesquisa, eles desvendaram a história de Morgana, sua busca por poder e como a maldição havia sido selada. No entanto, eles também descobriram que a maldição tinha deixado uma marca duradoura no reino. A maldição havia afetado a magia de Luminar de maneiras sutis e imprevisíveis. Era essencial restaurar o equilíbrio mágico do reino e curar as feridas causadas pela maldição. Eles também buscaram maneiras de evitar que ameaças semelhantes surgissem no futuro. Selene, com sua conexão com a Floresta dos Sussurros, desempenhou um papel fundamental na regeneração da magia. Ela usou seus dons para purificar a magia do reino e curar a terra e as árvores afetadas pela maldição. Ancalagon liderou o Conselho de Magos na restauração do equilíbrio mágico. Eles criaram novas salvaguardas para proteger Luminar e garantir que a magia fosse usada para o bem do reino. Finn se aventurou em busca de artefatos mágicos que haviam sido afetados pela maldição. Ele os recuperou e restaurou sua magia, garantindo que o legado da magia de Luminar fosse preservado. Kael, o guerreiro amaldiçoado, encontrou seu próprio caminho para a redenção. Ele dedicou sua vida a proteger o reino, usando suas habilidades para enfrentar ameaças que surgiam. Eirik, com sua sensibilidade mágica, continuou a ser o guardião da magia, alerta para qualquer sinal de desequilíbrio. Ele também se tornou um mentor para jovens magos, compartilhando seu conhecimento e experiência. À medida que os anos passavam, o reino de Luminar florescia. A magia fluía em harmonia, e o povo vivia em paz. Os heróis haviam cumprido sua missão de proteger Luminar, mas sua história estava longe de terminar. Eles haviam se tornado uma lenda viva, um símbolo de coragem e união. Enquanto olhavam para o horizonte, os heróis sabiam que novas aventuras os aguardavam. O legado da magia de Luminar estava seguro, graças a seus esforços. Com a magia como aliada e a amizade como força, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. E assim, a história de Luminar continuou, cheia de mistério, ação, aventura e reviravoltas. Os heróis haviam protegido seu reino, mas seu espírito de determinação e união nunca se apagaria. A magia e o destino estavam entrelaçados, e o reino permaneceria seguro enquanto heróis como eles estivessem dispostos a lutar. Infelizmente o nosso tempo acabou. Espero que tenha gostado da leitura. Até a próxima.